Sendo o grande estranho para a maioria dos homens e, de fato, conhecido apenas por poucos, deve em primeiro lugar, antes de tratar de suas viagens e do entretenimento que ele encontra, dar-lhe uma descrição dele. Muitas pessoas estão sujeitas a um erro tão grande que tornam a moralidade por ele. Alguns têm confundido falsa piedade com ele, e outros, por ignorância ou malícia, insultam-a infinitamente e o chamam de singularidade, teimosia, orgulho ou rebelião. Esses últimos declaram que ele não está apto para viver, sendo um sedioso, perturbador da paz e da ordem, onde quer que vá. Sim, um companheiro tão faccioso e briguento, que ele é de fato a causa de todas aquelas infelizes diferenças, divisões, problemas e misérias que abundam no mundo. Concluo, portanto, que nada mais necessário do que tirar a máscara de seus inimigos implacáveis colocaram sobre ele, e limpá-lo de toda a calúnia e censura dos filhos de Belial. Inocência original e imaculada, será visto que ninguém precisa ter medo dele, ou não está disposto a entretê-lo, ou ter vergonha de possuí-lo e torná-lo seu companheiro íntimo. Saiba, portanto, em primeiro lugar, que a piedade consiste no conhecimento correto das verdades divinas, ou princípios fundamentais do Evangelho, que todos os homens devem conhecer e se firmar, para que sejam salvos. E sem dúvida grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Você vê nesse texto que as grandes verdades da religião cristã são chamadas de piedade. Agora, se alguém exigir ouvir mais particularmente quais são os princípios da verdade divina, ou fundamentos da fé cristã, que são os fundamentos da verdadeira piedade, eu respondo, primeiro, que existe um eterno, infinito, santíssimo, sábio, Deus justo, bom e misericordioso, ou divindade gloriosa, subsistindo em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes são um, isto é, um em essência. Segundo ponto, que este Deus, por seu grande amor e bondade, nos deu uma regra segura e infalível de fé e prática, a saber, as Sagradas Escrituras. Pois podemos saber não apenas que existe um Deus e Criador, mas a maneira da criação do mundo, junto com o desígnio ou razão pela qual ele fez todas as coisas. Também podemos saber como o pecado entrou no mundo e que justiça é essa que Deus requer para a nossa justificação, a saber, por um Redentor, seu próprio Filho a quem ele enviou ao mundo. Não há outra regra ou maneira de saber essas coisas para que os homens sejam salvos, senão por revelação ou pelos registros sagrados das Sagradas Escrituras, estando o mistério da salvação muito acima da razão humana e não pode ser conhecido pela luz natural nos homens. Terceiro, que nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que é o fiador da nova aliança, é o único mediador entre Deus e os homens. É verdadeiramente Deus da essência do Pai e verdadeiramente homem da substância da Virgem Maria, consistindo dessas duas naturezas em uma pessoa, e essa redenção, paz e reconciliação, tão somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto, que a justificação e o perdão do pecado são somente por aquela plena satisfação que Cristo faz à justiça de Deus e são apreendidos somente pela fé, por meio do Espírito Santo. Quinto ponto, que todos os homens que são ou podem ser salvos devem ser renovados, regenerados e santificados pelo Espírito Santo. Sexto ponto, que haverá uma ressurreição dos corpos de todos os homens no último dia. Sétimo ponto, que haverá um julgamento eterno, isto é, todos serão levados ao tribunal de Jesus Cristo no grande dia e prestarão contas de todas as coisas feitas no corpo, e que haverá um futuro estado de glória, felicidade eterna de todos os verdadeiros crentes, tormento eterno e miséria de todos os incrédulos e ímpios que vivem e morrem em seus pecados. Agora eu digo, no verdadeiro conhecimento e crença desses princípios, que compreendem os fundamentos da verdadeira religião e a fé cristã, a verdadeira piedade consiste em sua parte essencial.
Em segundo lugar, a piedade quanto às suas partes internas é uma santa conformidade com esses princípios sagrados e divinos, que os homens naturais não entendem. A verdadeira piedade consiste na luz das verdades sobrenaturais e na vida da graça. Deus, manifestando-se à luz desses princípios gloriosos e operando a vida da graça sobrenatural na alma pelo Espírito Santo, consiste no conhecimento salvífico e experimental de Deus e de Jesus Cristo, e inteira as más qualidades de alma removida e hábitos celestiais infundidos em seu quarto, ou em uma graciosa conformidade e afeição do coração a Deus, apegando-se a todas as verdades feitas, conhecido por nós e encontrando as poderosas influências do Evangelho e do Espírito de Cristo sobre nós, pelas quais nossas almas são trazidas à imagem e semelhança de sua morte e ressurreição. Esta é a verdadeira divindade. Não é uma simples vivência dos princípios naturais da moralidade, nem um conhecimento histórico, nação ou dogmático do Sagrado Evangelho e de seus preceitos, mas uma fiel conformidade com os princípios do Evangelho, cumprindo nossos deveres com tanta prontidão e fidelidade para com Deus como para com os homens, para que nossa consciência seja preservada de ofensas para ambos, conforme Atos capítulo 24, versículo 16. Consiste em abandonar o pecado e detestá-lo como o maior mal, em apegar-se a Deus com sinceridade de coração, valorizando acima de tudo, sujeitando-se voluntariamente por um princípio de amor divino a todas as suas leis e compromissos. A piedade faz o homem dizer com o salmista: quem tenho eu no céu senão a ti? Salmo 73, verso 25. Agostinho diz: ele não ama a Cristo de forma alguma, aquele que não o ama acima de tudo. Aquele que entretém a verdadeira piedade é tão zeloso pelo trabalho da religião quanto pelo salário da religião. Alguns existem que servem a Deus para que possam servir a si mesmo em Deus. No entanto, um verdadeiro cristão que serve a Deus para que possam servir a si mesmo e Deus. Entanto, ele deseja a graça não apenas para que Deus o glorifique no céu, mas também para que ele glorifique a Deus na terra. Ele clama: Senhor, antes deixe-me ter um bom coração do que uma grande propriedade. Embora ele ame muitas coisas além de Deus, ele não ama nada acima de Deus. Este homem teme mais o pecado do que o sofrimento, e portanto ele sofrerá em vez de pecar. Em terceiro lugar, para que você tenha um conhecimento completo e perfeito dele, não seria errado descrever sua forma, junto com os trajes que ele usa continuamente. As partes externas da verdadeira divindade são muito bonitas. Não é de admirar que sejam assim, visto que ele foi formado pela sabedoria do único Deus sábio, nosso Salvador, cujas obras são todas gloriosas. Mas isso, a saber, a formação da piedade, sendo uma das mais altas e mais admiráveis artifícios de sua sabedoria eterna, devem necessariamente se sobressair em glória e amabilidade. Sua forma e beleza externa, portanto, são tais que ele não precisa de nenhum artifício humano para adorná-lo ou para ilustrar ou realçar sua formosura de semblante. Não há nada defeituoso quanto à sua forma evangélica e apostólica, pois ele saiu das mãos do seu grande Criador. Como não há nada da cabeça aos pés que seja supérfluo, todas as linhas e lineamentos, veias, nervos e tendões estão em uma ordem tão exata e admirável que não pode haver acréscimo à sua beleza. Todos, portanto, que adicionam ou alteram qualquer coisa que toque a forma da verdadeira divindade, estragam e contaminam ao invés de embelezar. Além disso, Deus proibiu estritamente que qualquer coisa dessa natureza fosse feita. Não acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículo 6. Atribuindo a Deus aquilo que não é dele. Os papistas não chamam essas cerimônias supersticiosas e vãs, usadas em sua igreja pelo nome de adoração a Deus? E o que é isso, menos do que mentir sobre ele? Além disso, reflete sobre a soberania de Deus, tenta mudar ou alterar qualquer coisa na forma de piedade, como se Deus não soubesse melhor como ele próprio seria adorado. Mas devesse ao homem o que por sua ajuda, sabedoria
e artifício, tocando em muitas coisas que são chamadas decentes e necessárias. Isso não reflete sobre o cuidado e a fidelidade de Deus. Supor que ele mesmo não deveria ter o cuidado de estabelecer em sua bendita palavra coisas que são todas necessárias para a forma da divindade, sem o cuidado e a sabedoria do homem fraco para suprir o que ele deveria omitir? Todos, portanto, podem perceber que a verdadeira piedade nunca muda seu semblante. Ele não é alterado em nada em relação aos aspectos que tinha nos tempos primitivos. Não, de fato não há nada mais estranho para ele do que aquelas vestimentas pomposas, vestimentas supersticiosas, imagens, cruzes, sal, óleo, água benta e outras cerimônias que muitos consideram necessárias à sua existência. Portanto, tome cuidado para que não confundir a forma falsificada da divindade com a verdadeira. Só é necessário observar mais uma coisa, a saber, você deve ter certeza de receber o poder da divindade com sua forma, pois sua forma sem sua vida interior e poder não lhe servirá de nada. É apenas como o corpo sem a alma, ou a casca sem o caroço, ou o armário sem a joia. Nem deve menosprezar sua forma, pois você pode se lembrar do que o apóstolo fala sobre a forma de doutrina em Romanos capítulo 6, versículo 17, e a forma das sãs palavras em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Pois como a verdadeira fé deve ser mantida firme, o mesmo deve acontecer com sua profissão. Você pode, é verdade, encontrar um shexel sem o kernel, mas é raro encontrar o kernel sem a casca.